Ela procurava emprego quando se deparou com um homem passando mal na rua. Ela o ajuda sem imaginar que ele era um milionário e que se apaixonaria por ela. Olá, meus amigos e amigas. Prazer. É a primeira vez que você está aqui em nosso canal? Olá, tudo bem? Me chamo Arlindo Chagas. Sejam bem-vindos a mais uma história de amor e muita emoção. Sou o narrador e o contador de histórias deste canal, História Não Escrita. Por favor, se você gosta do nosso trabalho, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, deixando seu gostei nesse vídeo e comentando de que cidade você está assistindo. Agora, prepare o coração, porque essa história vai te emocionar profundamente. Lúcia caminhava pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo, o sol ardendo contra sua pele morena, enquanto segurava um maço de currículos já amassados. Aos 29 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma vida que parecia nunca lhe dar trégua. Filha de uma costureira e de um pedreiro, crescera em uma casa simples na periferia, onde o amor era abundante, mas o dinheiro escasso. Após a morte do pai, 2 anos antes, Lúcia abandonara o sonho de ser enfermeira para sustentar a mãe, Dona Clara, que agora lutava contra uma diabetes que roubava sua energia dia após dia. Cada currículo entregue era uma fagulha de esperança, mas também uma lembrança das portas que se fechavam. Naquela manhã, o calor parecia mais opressivo e Lúcia sentia o desânimo crescer. Ela parou em uma esquina, respirando fundo, quando algo chamou sua atenção. Um homem de meia idade estava encostado em um poste, o rosto pálido, a respiração ofegante. Ele segurava o peito com uma mão, enquanto a outra tremia, tentando alcançar o bolso do paletó. Sem pensar 2 vezes, Lúcia correu até ele. "Senhor, o senhor está bem?" perguntou, a voz carregada de preocupação. Ele balbuciou algo incompreensível, os olhos vidrados. Lúcia, com o instinto afiado por anos cuidando da mãe, percebeu que ele precisava de ajuda imediata. Ela o apoiou, ajudando-o a sentar no meio-fio e vasculhou o bolso dele, encontrando um frasco de remédio. "Calma, respira comigo. 1, 2, 3... disse ela, enquanto abria o frasco e colocava um comprimido sob a língua do homem. Os minutos pareceram horas, mas aos poucos, a cor voltou ao rosto dele. Ele a olhou ainda fraco, mas com uma gratidão que transborda em silêncio. "Obrigado", murmurou a voz rouca. "Meu nome é Cláudio." Lúcia sorriu, aliviada. "Eu sou Lúcia. Fica tranquilo, já passou." Ela não sabia. Mas aquele momento, aquele gesto simples de humanidade, mudaria sua vida para sempre. Cláudio não era apenas um homem qualquer. Ele era Cláudio Mendes, um empresário milionário, dono de uma das maiores redes de restaurantes do país. E naquele instante, enquanto recuperava o fôlego, ele viu em Lúcia algo que há anos não encontrava. Um coração genuíno. Mas havia segredos que Cláudio guardava, cicatrizes de um passado que o fizeram se fechar para o amor. E Lúcia, tão focada em sobreviver, nem imaginava que o destino estava prestes a entrelaçar suas vidas de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Lúcia, uma mulher forte, mas com uma alma sensível. Seus olhos castanhos carregam a mistura de esperança e cansaço. Ela tem cabelos cacheados que prendem em um coque desleixado quando está nervosa. Seu maior sonho, guardado em segredo, é voltar a estudar enfermagem, mas ela coloca a mãe acima de tudo. Lúcia é movida por empatia, mas carrega a culpa de nunca sentir que faz o suficiente. Aos 41 anos, Cláudio é um homem elegante, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante que esconde uma solidão profunda. Ele construiu um império, mas vive isolado, assombrado por uma tragédia pessoal que o fez perder a fé nas pessoas. Sua
Saúde frágil é um lembrete constante de que o dinheiro não compra tudo. Os dias seguintes ao encontro na rua foram como um borrão para Lúcia. Ela voltou à sua rotina de entregar currículos, enfrentar filas em agências de emprego e ouvir o eterno "entraremos em contato". Mas algo havia mudado. No fundo do peito, uma pequena chama de esperança se acendera, embora ela não soubesse explicar por quê. Talvez fosse a memória do olhar agradecido de Cláudio, ou a forma como ele segurou sua mão por um instante, como se quisesse dizer mais do que palavras permitiam. Naquela sexta-feira, enquanto Lúcia saía de mais uma entrevista frustrante, seu celular vibrou. Era um número desconhecido. Com o coração acelerado, ela atendeu, esperando outra negativa disfarçada de cortesia. Mas a voz do outro lado a fez parar no meio da calçada. "Lúcia, aqui é o Cláudio, o homem que você ajudou na rua, lembra?" A voz era firme, mas havia um toque de nervosismo, como se ele estivesse ensaiando a ligação. "Claro que lembro. Como você está?" respondeu ela surpresa, sentindo um sorriso se formar sem querer. "Melhor, graças a você." Ele fez uma pausa, e Lúcia podia jurar que ele estava sorrindo também. "Gostaria de te agradecer direito. Que tal um café? Conheço um lugar ótimo na Paulista." Lúcia hesitou. Não era comum aceitar convites de estranhos, mas algo na voz de Cláudio a fazia sentir que ele era confiável. Além disso, depois de semanas de portas fechadas, um café parecia uma pequena vitória. Ela aceitou e combinaram de se encontrar no fim da tarde. O café escolhido por Cláudio era um daqueles lugares charmosos, com paredes decoradas por plantas e o aroma de grãos torrados flutuando no ar. Lúcia chegou primeiro, um pouco desajeitada em seu vestido simples, mas com os cabelos cacheados soltos, brilhando sob a luz suave do fim de dia. Quando Cláudio entrou, ela quase não o reconheceu. Ele estava impecável, com um blazer azul escuro e um sorriso que parecia carregar o peso de 1000 histórias. Mas seus olhos ainda tinham aquela vulnerabilidade que ela notara na rua. "Você parece bem diferente, sem estar quase desmaiando", brincou Lúcia, tentando quebrar o gelo. Cláudio riu, um som grave e genuíno que fez os outros clientes olharem na direção deles. "E você parece ainda mais impressionante sem estar salvando a vida de alguém", retrucou ele, puxando a cadeira para ela se sentar. O papo fluiu com uma facilidade que surpreendeu os dois. Lúcia contou sobre sua vida, sobre a mãe que fazia bolos para vender no bairro, sobre as noites em que sonhava com a faculdade de enfermagem, mas acordava para a realidade de contas atrasadas. Cláudio ouvia com atenção, algo raro para um homem acostumado a reuniões onde todos falavam e ninguém escutava. Ele, por sua vez, falou pouco sobre si mesmo, apenas mencionando que trabalhava com restaurantes e que gostava de viajar. Mas havia um brilho nos olhos dele toda vez que Lúcia ria, especialmente quando ela contou a história de como, aos 15 anos, tentou fazer um bolo para o aniversário da mãe e acabou incendiando uma cortina com uma vela mal colocada. "Minha mãe ainda me zoa por isso", disse Lúcia, rindo tanto que lágrimas brotaram nos cantos dos olhos. "Ela diz que eu sou melhor cuidando de gente do que de cozinha." Cláudio riu junto, mas por dentro ele sentia algo que há anos não experimentava: leveza. Desde a perda de sua filha Marina em um acidente de carro 8 anos antes, ele havia construído muros ao redor do coração. O dinheiro, os negócios, as viagens, tudo era uma distração para não enfrentar a dor. Mas ali, com Lúcia, ele se pegou querendo viver de novo. O momento de alegria, porém, foi interrompido por um mal-entendido que quase acabou com tudo. Enquanto esperavam a conta, uma mulher elegante de salto alto e óculos escuros entrou no café e foi direto até a mesa deles. "Cláudio Mendes, que surpresa te encontrar aqui", disse ela, com um tom que misturava surpresa e sarcasmo. "Não sabia que você tinha tempo para encontros casuais."
Lúcia ficou imóvel, o sorriso murchando. O nome Cláudio Mendes ecoou em sua mente. Ela já ouvira esse nome antes, em algum jornal ou revista. Ele era aquele Cláudio Mendes, o milionário dos restaurantes? E quem era aquela mulher? Uma esposa? Uma namorada? A vergonha a atingiu como um soco. Ela, uma desempregada da periferia, sentada com um homem como ele, devia parecer ridícula. Desculpe, eu preciso ir, murmurou Lúcia, pegando a bolsa e se levantando tão rápido que quase derrubou a cadeira. Lúcia, espera, chamou Cláudio. Mas ela já estava na porta, o coração disparado. A mulher, que na verdade era apenas uma ex-sócia de Cláudio, ficou confusa, mas ele não perdeu tempo com explicações. Correu atrás de Lúcia, alcançando-a na calçada. Por favor, me deixe explicar, pediu ele ofegante. Aquela mulher não é nada do que você está pensando. E eu não te contei quem sou porque, pela primeira vez em anos, eu quis ser só o Cláudio, não o empresário, não o milionário, só eu. Lúcia parou, os olhos marejados. Ela queria acreditar, mas a insegurança gritava mais alto. Eu não pertenço ao seu mundo, Cláudio. Você viu como eu vivo. Não quero ser um passatempo para alguém como você. As palavras cortaram Cláudio como facas. Ele quis contar a ela sobre Marina, sobre a solidão que o consumia, mas algo o segurou. Em vez disso, ele apenas disse: você não é um passatempo. Você é a pessoa mais real que eu conheci em anos. Me dá uma chance de te mostrar quem eu sou de verdade. Lúcia hesitou, dividida entre o medo e a vontade de acreditar. Por fim, ela assentiu, mas com uma condição. Sem segredos, Cláudio. Se você quer que eu confie em você, precisa ser honesto. Ele concordou, e naquele momento, sob a luz alaranjada do pôr do sol, uma promessa silenciosa nasceu entre eles. Mas o que Lúcia não sabia era que Cláudio guardava um segredo muito maior, algo que poderia mudar tudo o que ela pensava sobre ele e sobre si mesma. A insegurança de Lúcia reflete a realidade de muitas pessoas que sentem que não pertencem a certos espaços. Sua força está em sua autenticidade, mas ela luta contra a sensação de ser menos por causa de sua origem humilde. Cláudio. Ele começa a se abrir, mas o trauma da perda da filha ainda o paralisa. Sua riqueza é tanto uma bênção quanto uma prisão, pois o faz duvidar das intenções das pessoas ao seu redor. O sábado amanheceu com um céu azul que parecia prometer coisas boas. Lúcia, ainda hesitante após o mal-entendido no café, concordara em encontrar Cláudio novamente. Ele insistira que queria levá-la a um lugar especial, um pedaço de mim que quase ninguém conhece, como ele disse. Ela não sabia o que esperar, mas a curiosidade e talvez uma pontinha de esperança a fez aceitar. Cláudio a buscou em um carro discreto, bem diferente do que ela imaginava para um milionário. Ele estava casual, com uma camisa polo e um sorriso tímido que a fez relaxar. Após uma hora de estrada, eles chegaram a uma pequena propriedade nos arredores de São Paulo, cercada por árvores altas e um portão de ferro que parecia saído de um conto de fadas. Bem-vinda ao meu refúgio, disse Cláudio, abrindo o portão. Lúcia ficou sem palavras. Era um jardim, mas não qualquer jardim. Flores de todas as cores explodiam em canteiros bem cuidados, com caminhos de pedra que levavam a uma pequena casa de madeira. Um lago brilhava ao fundo, onde patos nadavam tranquilamente. O lugar era tão sereno que Lúcia sentiu os ombros, sempre tensos, relaxarem pela primeira vez em meses. Você cuida disso tudo? Perguntou ela incrédula, enquanto caminhava entre as roseiras. Cláudio riu, um som quente que ecoou pelo jardim. Eu tento. Sou péssimo com podas, então contrato um jardineiro para salvar as plantas de mim.
Mas esse lugar é onde eu venho quando o mundo fica pesado demais. Ele a levou até um banco sob uma árvore frondosa, onde havia uma cesta de piquenique. Lúcia não pôde evitar uma risada quando viu Cláudio tentar abrir uma garrafa de suco de laranja e acabar espirrando metade na camisa. Olha, eu comando uma empresa, mas sou um desastre com tampas, brincou ele, vermelho de vergonha. Lúcia riu tanto que precisou segurar a barriga, e por um momento os dois foram apenas duas pessoas compartilhando um instante de alegria pura. Enquanto comiam sanduíches caseiros e conversavam, Cláudio contou histórias de sua infância, como a vez em que tentou impressionar uma professora escalando uma árvore na escola e acabou caindo de cara no chão. Lúcia, por sua vez, confessou que até hoje tinha medo de baratas, mas fingia coragem para não assustar a mãe. Sério, eu pego a vassoura e fico gritando "sai, sai", como se a barata fosse me obedecer, disse ela, imitando a cena com gestos exagerados. Cláudio gargalhou, mas seus olhos brilhavam com algo mais profundo. Ele estava encantado, não só pela leveza de Lúcia, mas pela forma como ela transformava as pequenas coisas da vida em histórias cheias de vida. O clima mudou quando Lúcia perguntou, com cuidado, sobre o que o levou a criar aquele jardim. Cláudio hesitou, o sorriso desvanecendo. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem, e então falou: "Esse lugar era para a minha filha, Marina. Ela amava flores. Quando ela era pequena, dizia que queria um reino de rosas. Eu prometi que um dia faria isso para ela." Lúcia sentiu o coração apertar. A palavra "era" ecoou como um sino. "O que aconteceu com ela?" perguntou, a voz suave, temendo invadir um espaço tão delicado. Cláudio olhou para o lago, os olhos marejados. Ela morreu há 8 anos em um acidente de carro. Tinha só 22 anos. Eu estava tão focado no trabalho, construindo meu império, que não passei com ela o tempo que deveria. Depois que ela se foi, esse jardim virou minha forma de manter ela viva, de alguma maneira. Lúcia ficou em silêncio, mas estendeu a mão e apertou a dele. Um gesto simples que dizia mais do que qualquer palavra. Cláudio segurou a mão dela como se fosse uma tábua de salvação. E por um instante, o peso da culpa que ele carregava pareceu mais leve. "Você não fala muito sobre ela, né?" perguntou Lúcia com cuidado. "Não, dói demais. Mas com você, parece mais fácil", respondeu ele, a voz embargada. Lúcia sentiu uma onda de emoção. Ela sabia o que era carregar a dor de perder alguém. A morte do pai ainda era uma ferida aberta, e cuidar da mãe era, de certa forma, sua maneira de manter ele vivo. Naquele momento, ela viu Cláudio não como um milionário, mas como um homem tentando reconstruir o que o destino lhe tirou. Mas a paz daquele dia foi abalada por uma sombra inesperada. Enquanto voltavam para a cidade, o celular de Cláudio tocou. Ele atendeu, e Lúcia notou a mudança em seu rosto. O maxilar tenso, os olhos estreitos. A ligação foi curta, mas o suficiente para deixar o ar pesado. "Algum problema?" perguntou ela preocupada. Cláudio hesitou, claramente dividido. "É uma questão do passado. Alguém que eu achava que tinha deixado para trás." Ele não deu detalhes, mas Lúcia sentiu um frio na espinha. Havia algo que Cláudio não estava contando, algo que ia além da perda da filha. Quando ele a deixou em casa, prometeu ligar no dia seguinte, mas Lúcia não pôde evitar a sensação de que uma tempestade estava se formando. Naquela noite, enquanto ajudava a mãe a separar os pedidos de bolo, Lúcia abriu o coração. "Mãe, ele é tão diferente do que eu imaginava, mas às vezes sinto que ele está escondendo algo. Será que eu estou sendo boba me envolvendo com alguém assim?" Dona Clara, com sua sabedoria de quem já viveu muitas dores e alegrias, segurou o rosto da filha. "Minha filha, o coração não escolhe por lógica, mas presta atenção nos sinais. Se ele te faz sorrir, dá uma chance, mas se ele te faz duvidar, protege esse coraçãozinho aí."
Lúcia assentiu, mas a dúvida permaneceu. O que Cláudio estava escondendo? E por que, mesmo com tantas incertezas, ela sentia que não conseguia se afastar dele? Lúcia. A conexão com Cláudio a está fazendo redescobrir a alegria, mas sua insegurança a impede de se entregar completamente. Ela é movida por empatia, mas também por um desejo de proteger a si mesma e a mãe. Cláudio. A revelação sobre Marina mostra sua vulnerabilidade, mas o telefonema misterioso sugere que há mais camadas em sua história. Ele está começando a se abrir, mas o passado ainda o persegue. O que está por vir? Na parte 4, Cláudio surpreende Lúcia com uma proposta que pode mudar sua vida, mas o segredo que ele guarda começa a vir à tona, trazendo uma revelação que testa a confiança entre eles. Um momento de alegria se transforma em tensão, e Lúcia precisa decidir se vale a pena lutar por esse amor nascente. A semana seguinte trouxe uma mistura de ansiedade e expectativa para Lúcia. Após o dia no jardim, Cláudio parecia mais presente, enviando mensagens curtas, mas carinhosas, que faziam o coração dela dar pequenos saltos. Bom dia, Salvadora. Como está a rainha dos bolos hoje? Dizia uma delas, referindo-se à história que Lúcia contara sobre ajudar a mãe com os pedidos. Ela ria sozinha, mas a sombra daquele telefonema misterioso ainda pairava em sua mente. Na quarta-feira, Cláudio a convidou para jantar em um de seus restaurantes, um lugar sofisticado, com vista para a cidade. Lúcia passou o dia inteiro nervosa, experimentando roupas que pareciam simples demais para o ambiente. Dona Clara, com seu jeito prático, pegou um vestido azul que Lúcia não usava desde um casamento anos atrás e disse: Minha filha, você é linda do jeito que é. Esse homem não tá te chamando por causa de roupa, tá chamando por causa do seu coração. Com as palavras da mãe ecoando na cabeça, Lúcia chegou ao restaurante, o estômago revirando. Cláudio a esperava na entrada, elegante como sempre, mas com um brilho nos olhos que a fez esquecer a insegurança. Você está deslumbrante, disse ele, oferecendo o braço com um sorriso que misturava charme e timidez. Lúcia corou, mas não resistiu a uma brincadeira. E você tá parecendo aqueles galãs de novela, só falta o cavalo branco. Cláudio riu alto, atraindo olhares curiosos dos outros clientes. Se eu aparecer com um cavalo, você foge ou monta comigo? Retrucou ele piscando. O jantar foi um daqueles momentos que parecem perfeitos demais para serem reais. A comida era deliciosa, mas o que ficou na memória de Lúcia foram as risadas. Cláudio contou sobre a vez em que, durante uma reunião importante, confundiu o nome de um cliente e passou o resto do dia tentando consertar o vexame. Lúcia, por sua vez, confessou que uma vez tropeçou na rua enquanto entregava currículos e acabou jogando todos os papéis no chão como uma cena de comédia. Eu fiquei lá, correndo atrás dos papéis enquanto o vento levava tudo, disse ela, rindo até quase engasgar com o suco. Cláudio segurou a mão dela sobre a mesa, o riso suavizando para algo mais terno. Sabe, Lúcia, eu não ri assim há anos. Você faz tudo parecer mais leve. O coração de Lúcia disparou, mas antes que ela pudesse responder, Cláudio puxou um envelope do bolso interno do paletó. Quero te fazer uma proposta, disse ele, a voz agora séria, mas cheia de calor. Eu sei o quanto você quer voltar a estudar enfermagem. Minha empresa tem um programa de bolsas para funcionários e seus familiares. Eu gostaria de te oferecer uma vaga em um dos restaurantes com um salário justo e a bolsa para você realizar seu sonho. Lúcia ficou paralisada, os olhos arregalados. Era mais do que ela jamais ousara sonhar, mas ao mesmo tempo uma onda de orgulho a fez hesitar. Cláudio, isso é incrível, mas eu não quero caridade. Quero conquistar as coisas pelo meu esforço. Ele balançou a cabeça firme. Não é caridade, Lúcia. É reconhecimento. Você salvou minha vida, mas mais do que isso, você me lembrou o que é viver.
Essa é minha forma de dizer obrigado e de te manter por perto. As últimas palavras foram ditas com uma vulnerabilidade que desarmou Lúcia. Ela sentiu lágrimas se formando, mas sorriu apertando a mão dele. Tá bom, mas só se eu puder escolher o uniforme do restaurante. Nada de avental feio, brincou ela, tentando aliviar a emoção que ameaçava transbordar. Cláudio riu, mas seus olhos brilhavam com algo que ia além da gratidão. Era amor, ainda tímido, mas crescendo a cada instante que passavam juntos. A noite parecia perfeita, mas o destino tinha outros planos. Enquanto saíam do restaurante, um homem se aproximou de Cláudio na calçada. Ele era alto, com cabelos grisalhos e um olhar frio que fez Lúcia estremecer. Cláudio Mendes, sempre fugindo do passado. Não. É? Disse o homem, a voz carregada de desprezo. Acha que pode apagar o que fez só porque tem dinheiro? Cláudio ficou pálido, o corpo tenso. Não é hora, Ricardo, respondeu ele, baixo, mas firme. Vá embora. Lúcia olhou de um para o outro confusa. Cláudio, quem é esse homem? O que ele está falando? Ricardo deu um sorriso amargo antes de responder. Pergunte a ele sobre o acidente. Pergunte por que a filha dele morreu e quem ele deixou pagar o preço. As palavras caíram como um trovão. Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. Cláudio tentou segurar a mão dela, mas ela recuou, os olhos cheios de lágrimas e perguntas. Lúcia, por favor, eu posso explicar? Disse ele, a voz quebrada. Explicar o quê, Cláudio? Que você está escondendo algo sobre a morte da sua filha? Retrucou ela, a voz tremendo de mágoa. Sem esperar resposta, Lúcia virou as costas e correu para o ponto de ônibus, o coração despedaçado. Cláudio ficou parado na calçada, o peso do passado caindo sobre ele como nunca antes. Naquela noite, em casa, Lúcia chorou nos braços da mãe, contando tudo. Dona Clara a abraçou forte, como fazia quando ela era criança. Às vezes, filha, as pessoas carregam fardos que a gente não entende, mas se esse homem te ama, ele vai lutar para te mostrar a verdade. E você precisa decidir se quer ouvir. Lúcia não respondeu, mas no fundo ela sabia que ainda não estava pronta para desistir de Cláudio. Não completamente. Os dias após o confronto na calçada foram um vazio para Lúcia. Ela jogou o celular no fundo da gaveta, ignorando as mensagens de Cláudio, que variavam entre pedidos de desculpas e súplicas para conversar. Cada notificação era uma facada, mas a mágoa falava mais alto. Como ele pôde esconder algo tão grave? E o que aquele homem, Ricardo, quis dizer sobre Cláudio, deixar alguém pagar o preço? Lúcia sentia o coração dividido entre o amor que começava a florescer e a desconfiança que a fazia recuar. Enquanto isso, na casa simples, da periferia, Dona Clara tentava animar a filha. Numa manhã de domingo, enquanto amassavam a massa de um bolo de cenoura, a mãe colocou um samba no rádio e puxou Lúcia para dançar no meio da cozinha. Para com isso, mãe. Eu não tô com ânimo, reclamou Lúcia, mas não resistiu, ao ver Dona Clara girando com uma colher de pau como se fosse um microfone. Minha filha, a vida já é dura o suficiente. Se não dançar um sambinha de vez em quando, a gente pira, disse a mãe rindo. Lúcia cedeu, e as duas dançaram desajeitadamente, rindo até a barriga doer. Por um momento, o peso no peito dela aliviou. Mas, ao desligar o rádio, Dona Clara olhou nos olhos da filha com seriedade. Lúcia, você está sofrendo porque ama esse homem. Se ele errou, dá a ele a chance de explicar. Não deixe o orgulho te roubar o que pode ser bonito. As palavras da mãe ecoaram, e Lúcia sentiu um aperto no coração. Talvez fosse hora de ouvir Cláudio, mas antes que ela pudesse tomar uma decisão, o destino agiu primeiro. Naquela tarde, um carro estacionou em frente à casa de Lúcia. Ela espiou pela cortina, o coração disparado ao reconhecer Cláudio descendo do veículo.
Ele segurava uma caixa de madeira pequena, o rosto marcado por olheiras, mas com uma determinação que ela nunca vira antes. Lúcia abriu a porta, hesitante, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele falou: Lúcia, eu não vou embora até você me ouvir, mesmo que leve o dia todo. Ela cruzou os braços, tentando manter a postura firme, mas a vulnerabilidade nos olhos dele a desarmou. Tá bom, Cláudio, fala. Mas é melhor que seja a verdade. Eles sentaram no sofá da sala, sob o olhar curioso de Dona Clara, e discretamente foi para a cozinha arrumar a louça. Cláudio respirou fundo e começou a contar a história que mudara sua vida. O acidente que matou a Marina não foi só um acidente. Eu estava dirigindo. Tinha acabado de discutir com um sócio, o Ricardo, por causa de uma decisão nos negócios. Eu estava distraído, com raiva, e não vi o caminhão vindo. Marina, ela morreu na hora. Eu sobrevivi, mas nunca me perdoei. Lúcia sentiu um nó na garganta. A dor na voz de Cláudio era tão crua que parecia cortar o ar. Ricardo culpa você? Perguntou ela, a voz suave. Cláudio assentiu, os olhos marejados. Ele era amigo da minha ex-mulher, a mãe da Marina. Depois do acidente, ele espalhou que eu era irresponsável, que minha ganância causou tudo. Parte de mim acredita que ele tem razão. Por isso me afastei de todos, me enterrei no trabalho. Até te conhecer, ele abriu a caixa de madeira, revelando um caderno velho, com desenhos infantis na capa. Isso era da Marina. Ela escrevia histórias sobre o reino de rosas. Eu trouxe porque quero que você saiba quem eu sou, com todas as cicatrizes. Não quero mais segredos. Lúcia pegou o caderno, as mãos trêmulas. Folheando as páginas, viu desenhos de flores e histórias escritas com a letra caprichada de uma criança. Uma frase chamou sua atenção. O rei das rosas nunca está sozinho, porque as flores guardam amor. Lúcia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Cláudio, você não é perfeito, mas ninguém é. Você carrega essa culpa, mas também carrega amor pela sua filha. E isso é o que te faz humano. Ela segurou a mão dele e pela primeira vez em dias, os dois sentiram uma conexão que parecia mais forte que qualquer mágoa. Cláudio sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Então, você me perdoa? Perguntou ele, quase como um menino. Lúcia riu, enxugando as lágrimas. Só se você prometer nunca mais espirrar suco na camisa na minha frente. Foi vergonhoso. Os dois riram e o som encheu a sala de calor. Dona Clara, que ouvia tudo da cozinha, apareceu com um prato de bolo recém-cortado. Agora que tá tudo resolvido, vamos comer antes que esse bolo azede, disse ela, piscando para Lúcia. Mas a paz daquele momento foi apenas uma pausa, antes de uma nova reviravolta. Na manhã seguinte, enquanto Lúcia organizava os currículos antigos para jogá-los fora, encontrou uma carta amarelada no fundo da gaveta. Era do pai, escrita pouco antes de sua morte. Curiosa, ela abriu e leu. O coração disparado a cada linha. Minha Lúcia, se você está lendo isso é porque eu não estou mais aqui. Há algo que nunca contei, por medo de te machucar. Quando você era bebê, sua mãe e eu passamos por um momento difícil. Eu fiz algo que me envergonha, algo que envolveu um homem chamado Ricardo. Ele nunca me perdoou, e eu temo que um dia ele tente te atingir para se vingar de mim. Me perdoe, minha filha, você é meu maior orgulho. Lúcia ficou paralisada, a carta tremendo em suas mãos. Ricardo, o mesmo homem que confrontara Cláudio. Como era possível? Seu pai, o homem que ela idolatrava, tinha um segredo que a conectava ao passado de Cláudio. A revelação a deixou tonta, dividida entre a lealdade ao pai e o amor que crescia por Cláudio. Naquela noite, ela olhou para o caderno de Marina, ainda sobre a mesa, e sentiu um vazio. O que seu pai tinha feito? E como ela poderia seguir em frente com Cláudio, sabendo que suas histórias estavam entrelaçadas por uma sombra tão sombria?
Lúcia passou a noite em claro, a carta do pai queimando em suas mãos como se fosse feita de brasas. As palavras Ricardo e vingança giravam em sua mente, misturando-se à imagem de Cláudio segurando o caderno de Marina. Como o destino podia ser tão cruel, entrelaçando suas vidas com um segredo que ela nem entendia completamente. Pela manhã, com o coração pesado, ela decidiu que não podia mais fugir da verdade. Precisava falar com Cláudio. Ela o chamou para a praça perto de sua casa, um lugar simples onde crianças brincavam e idosos jogavam dominó. Quando Cláudio chegou, trazia um buquê de girassóis, as flores favoritas de Lúcia, que ela mencionara casualmente no jantar. O gesto a fez sorrir, mas a tristeza nos olhos dela o fez largar o buquê no banco e segurar suas mãos. Lúcia, o que aconteceu? Você está me assustando, disse ele, a voz cheia de preocupação. Ela respirou fundo, entregando a carta do pai. Leia isso e me diz quem é Ricardo de verdade. Por que, Cláudio? Eu não aguento mais segredos. Cláudio leu a carta, o rosto endurecendo a cada linha. Quando terminou, ele fechou os olhos como se estivesse revisitando uma memória dolorosa. Então, com a voz firme, mas carregada de emoção, ele começou a explicar. Ricardo era meu sócio há muitos anos. Ele era ambicioso, mas também manipulador. Quando comecei a expandir os restaurantes, descobri que ele estava desviando dinheiro. Eu o confrontei e ele jurou se vingar. Depois do acidente com Marina, ele usou minha culpa para me destruir, espalhando mentiras. Mas eu não sabia que ele tinha uma conexão com seu pai. Lúcia franziu a testa, confusa. Meu pai disse que fez algo que envergonhava ele, algo que envolveu Ricardo. Como isso tudo se conecta? Cláudio hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai, ele trabalhava como motorista para a empresa de Ricardo antes de você nascer. Eu não sabia disso até agora, mas pelo que sei de Ricardo, ele manipulava as pessoas ao redor dele. Talvez seu pai tenha sido pressionado a fazer algo errado, algo que Ricardo usou contra ele. Lúcia sentiu um aperto no peito. A imagem do pai, sempre tão íntegro, agora parecia manchada. Mas ao mesmo tempo, a dor de Cláudio ao falar de Marina a fazia querer protegê-lo. Eles eram duas almas feridas, unidas por um passado que nenhum dos dois escolhera. Cláudio, eu não sei como seguir em frente sabendo disso tudo, confessou ela, a voz embargada. Mas também não sei como te deixar. Cláudio segurou o rosto dela com delicadeza, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Então não me deixe. Vamos enfrentar isso juntos. Ricardo não vai mais nos machucar. Eu prometo. Naquele momento, sob o sol quente da praça, eles se abraçaram e Lúcia sentiu uma paz que há dias não encontrava. As crianças correndo ao redor, gritando e rindo, trouxeram um alívio inesperado. Um menino, correndo atrás de uma bola, esbarrou em Cláudio, fazendo-o tropeçar e quase cair no banco. Ei, garoto, cuidado, tô velho para essas acrobacias, brincou Cláudio, fingindo indignação. Lúcia caiu na gargalhada e o menino, sem graça, pediu desculpas antes de sair correndo. Você, velho, até parece. Ainda tá tentando me impressionar com buquês? Retrucou Lúcia, pegando os girassóis e cheirando as flores com um sorriso. Cláudio riu, e por um instante, o peso do passado pareceu mais leve. Eles decidiram caminhar pela praça, comendo um sorvete que compraram de um carrinho ali perto. Cláudio, desajeitado, deixou o sorvete pingar na camisa, e Lúcia não perdeu a chance de zoar. Sério, Cláudio, você é um perigo com comida. Primeiro o suco, agora o sorvete. Vou te dar um babador no Natal, só se vier com um coração desenhado, respondeu ele, piscando, e os dois riram como se o mundo lá fora não existisse. Aquele dia marcou uma virada. Cláudio e Lúcia decidiram que não deixariam Ricardo, ou o passado, definir o futuro deles. Cláudio contratou um advogado para investigar as ações de Ricardo,
enquanto Lúcia aceitou a vaga no restaurante, começando a trabalhar na equipe de atendimento. No primeiro dia, ela quase derrubou uma bandeja de copos ao tentar equilibrá-la, o que rendeu risadas dos colegas e um bilhete carinhoso de Cláudio. Você é a melhor garçonete desastrada que conheço. Mas nem tudo era leveza. Uma noite, enquanto Lúcia arrumava a mesa para o jantar com a mãe, Dona Clara tossiu forte, o rosto pálido. Lúcia correu para ajudá-la, o coração apertado. A diabetes da mãe estava piorando, e os remédios eram caros. Lúcia percebeu que, mesmo com o novo emprego, o salário não cobriria os custos médicos. Sentada na cama, segurando a mão de Dona Clara, Lúcia tomou uma decisão difícil. Ela precisava pedir ajuda a Cláudio, mesmo que isso ferisse seu orgulho. Mas o que ela não sabia era que Cláudio, ao descobrir a situação, já estava planejando algo muito maior. Algo que poderia mudar a vida de Lúcia e de Dona Clara. E para sempre, mas também colocaria à prova a força do amor deles. Lúcia acordou com o som de Dona Clara cantarolando na cozinha, um hábito raro nos últimos meses. A mãe, apesar da saúde frágil, parecia animada, mexendo uma panela de feijão enquanto dançava ao som de um rádio velho. Lúcia sorriu, mas a preocupação com as contas médicas ainda pesava. Ela decidira conversar com Cláudio naquela noite, engolindo o orgulho para pedir ajuda. Mas o que ela não esperava era que Cláudio, como sempre, estava um passo à frente. Fim da tarde, ele apareceu na casa dela sem aviso, carregando uma bolsa de couro e um sorriso nervoso. Dona Clara, sempre desconfiada, ergueu uma sobrancelha ao vê-lo, mas ofereceu um café com bolo antes de dar privacidade aos dois. Embora Lúcia soubesse que ela estaria ouvindo tudo da cozinha. Lúcia, eu sei que você é orgulhosa. E admiro isso, começou Cláudio sentando ao lado dela no sofá. Mas também sei que sua mãe precisa de cuidados melhores. Então, eu tomei uma liberdade. Ele abriu a bolsa e tirou um documento. Era um plano de saúde completo, cobrindo todas as necessidades de Dona Clara, incluindo consultas, exames e até internações. Lúcia leu o contrato, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Cláudio, isso é caro demais. Eu não posso aceitar, disse ela, a voz embargada. Não é um presente, Lúcia. É um benefício para os funcionários do restaurante. Você trabalha lá agora, lembra? Respondeu ele com um sorriso esperto. E antes que você reclame, já assinei tudo. Sua mãe está coberta a partir de hoje. Lúcia sentiu um bolo na garganta. Lágrimas escorreram antes que ela pudesse segurá-las. Você não sabe o que isso significa para mim. Para nós, sussurrou ela, jogando os braços ao redor dele. Cláudio a abraçou forte, o coração disparado. Eu sei, sim, porque você significa tudo para mim. Dona Clara, que não resistiu e espiou da porta, bateu palmas, rindo. Tá, agora vou ter que fazer um bolo maior para esse homem, brincou ela, enxugando uma lágrima disfarçada. Para celebrar, Cláudio insistiu em levar as duas para um jantar no restaurante onde Lúcia trabalhava. A noite foi cheia de risadas, com Dona Clara contando histórias embaraçosas da infância de Lúcia, como a vez em que ela tentou cortar o próprio cabelo e acabou parecendo um poodle despenteado. Mãe, para! Ele não precisa saber disso, exclamou Lúcia, vermelha, enquanto Cláudio ria tanto que quase derrubou o copo d'água. Eu acho que precisava sim. Imaginar você de poodle é a melhor coisa do dia, retrucou ele piscando. Por um momento, tudo parecia perfeito. Lúcia sentia o coração leve, como se a vida finalmente estivesse sorrindo para ela. Mas a sombra de Ricardo ainda rondava, e naquela noite ela voltou a mostrar suas garras. No dia seguinte, enquanto Lúcia organizava mesas no restaurante, um envelope sem remetente foi entregue a ela. Curiosa, ela o abriu, e o que encontrou fez seu sangue gelar. Uma foto antiga, amarelada, mostrando seu pai, jovem, ao lado de Ricardo.
No verso, uma mensagem escrita à mão. Pergunte ao seu milionário o que ele escondeu sobre seu pai. A verdade vai doer. Lúcia sentiu o chão sumir. Ela guardou a foto na bolsa, tentando manter a calma durante o expediente, mas a dúvida a consumia. Quando Cláudio apareceu no fim do turno, ela não conseguiu segurar. Mostrou a foto e a mensagem, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Cláudio, você sabia que meu pai trabalhou com Ricardo? Sabia de algo mais e não me contou? Perguntou, a voz tremendo. Cláudio olhou a foto, o rosto pálido. Ele respirou fundo, claramente lutando contra algo dentro de si. Lúcia, eu juro que não sabia disso até a carta do seu pai, mas, depois que você me mostrou, pedi ao meu advogado para investigar. E ele encontrou algo. Ele fez uma pausa, como se as palavras fossem pesadas demais. Seu pai foi acusado de roubar dinheiro da empresa de Ricardo. Mas era uma armação. Ricardo usou seu pai como bode expiatório para encobrir os próprios desvios. Quando seu pai tentou provar a verdade, Ricardo o ameaçou, dizendo que machucaria você e sua mãe. Por isso, ele nunca contou nada. Lúcia cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas caindo livres. A imagem do pai, tão honesto e trabalhador, agora fazia sentido. Ele carregara aquele segredo para protegê-la, mas a raiva contra Ricardo cresceu como fogo. Ele destruiu meu pai e tentou destruir você, disse ela, a voz quebrada. Cláudio, o que a gente faz agora? Cláudio segurou os ombros dela, o olhar firme. A gente enfrenta ele juntos. Meu advogado está reunindo provas contra Ricardo. Ele não vai mais nos manipular. Lúcia assentiu, mas o medo ainda estava lá. Ricardo era como uma sombra que se recusava a desaparecer. Naquela noite, enquanto Cláudio a levava para casa, eles pararam em um semáforo e Lúcia viu um carro estranho estacionado na esquina. O motorista, escondido pelas sombras, parecia observá-los. Cláudio, acho que estamos sendo seguidos, sussurrou ela, o coração disparado. Ele olhou pelo retrovisor, o maxilar tenso. Não se preocupe, eu te protejo, custe o que custar. Mas no fundo, Cláudio sabia que Ricardo estava planejando algo. E a próxima jogada dele poderia ser mais perigosa do que qualquer um deles imaginava. O medo que Lúcia sentira ao ver o carro estranho na esquina não a abandonou nos dias seguintes. Ela tentava se concentrar no trabalho no restaurante e nas consultas médicas de Dona Clara, que graças ao plano de saúde começava a mostrar sinais de melhora. Mas a sensação de ser observada persistia, como uma nuvem escura que pairava sobre os momentos de felicidade. Cláudio, por sua vez, estava determinado a acabar com a ameaça de Ricardo. Ele passava noites com o advogado, revisando documentos que comprovavam os crimes do ex-sócio, mas a tensão em seu rosto era evidente. Para aliviar o clima pesado, Cláudio decidiu surpreender Lúcia com algo especial. Num sábado ensolarado, ele a convidou para voltar ao Jardim Secreto, aquele refúgio de rosas que guardava as memórias de Marina. Mas, dessa vez, ele tinha um plano. Quando chegaram, Lúcia encontrou uma mesa decorada no centro do jardim, com lanternas penduradas nas árvores e um toca-discos antigo tocando uma música suave de Elis Regina. Cláudio, o que é isso? Perguntou ela, os olhos brilhando de surpresa. É para você lembrar que, mesmo com tudo que está acontecendo, a gente merece ser feliz. Respondeu ele, puxando-a para dançar. Lúcia riu, mas logo tropeçou nos próprios pés, quase derrubando Cláudio junto. Meu Deus, eu sou um desastre dançando, exclamou ela, rindo tanto que mal conseguia respirar. Desastre? Você é uma obra-prima descoordenada, brincou Cláudio, girando-a desajeitadamente. Os dois dançaram como se fossem adolescentes, rindo e tropeçando, até caírem na grama, ofegantes e felizes. Deitados lado a lado, olhando o céu que escurecia, Lúcia segurou a mão de Cláudio. Sabe,
Eu nunca imaginei que minha vida poderia ser assim. Com você, sinto que posso enfrentar qualquer coisa, disse ela, a voz suave, mas cheia de emoção. Cláudio virou o rosto para ela, os olhos marejados. E eu nunca imaginei que poderia amar de novo. Você trouxe a luz de volta, Lúcia. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples com uma pedra que brilhava sob a luz das lanternas. Não era um pedido de casamento, mas uma promessa. Quero que você use isso como um lembrete de que estou com você, não importa o que aconteça, disse ele, colocando o anel no dedo dela. Lúcia chorou, abraçando-o com tanta força que os dois quase rolaram na grama. Era um momento perfeito, um oásis de amor em meio à tempestade que se aproximava. Mas a tranquilidade durou pouco. Na segunda-feira, enquanto Lúcia ajudava no restaurante, Cláudio recebeu uma ligação do advogado. As provas contra Ricardo estavam prontas e uma denúncia formal seria feita em poucos dias. Mas Ricardo, como uma cobra acuada, decidiu atacar primeiro. Ele enviou uma mensagem anônima para Lúcia com um endereço e uma frase. Se quer a verdade sobre seu pai, venha sozinha. Hoje às 20 horas. Lúcia ficou paralisada. Ela sabia que era uma armadilha, mas a ideia de finalmente entender o que acontecera com seu pai era irresistível. Contra seu bom senso, ela decidiu ir, mas não sem avisar Cláudio. Enviou uma mensagem rápida contando o plano e pediu que ele a encontrasse lá. O endereço era um galpão abandonado na zona leste de São Paulo, um lugar que cheirava a mofo e perigo. Lúcia chegou com o coração na boca, segurando o celular como se fosse uma arma. Ricardo estava lá, esperando com um sorriso frio que a fez estremecer. Você é tão ingênua quanto seu pai, disse ele, a voz carregada de desprezo. Achou mesmo que eu deixaria Cláudio destruir tudo que construí? O que você quer, Ricardo? Perguntou Lúcia, tentando manter a voz firme. Quero que Cláudio pague. E você vai me ajudar, querendo ou não. Antes que Lúcia pudesse responder, Ricardo avançou, tentando agarrá-la. Ela gritou, empurrando-o com toda a força e correu para a saída. Mas o galpão era um labirinto e o pânico a desorientava. De repente ouviu a voz de Cláudio. Lúcia, estou aqui! Ele apareceu na porta, o rosto pálido, mas determinado. Ricardo riu, puxando uma chave do bolso. Vocês dois são patéticos. Acham que vão sair daqui? Mas Cláudio não hesitou. Ele correu até Lúcia, protegendo-a com o próprio corpo, e enfrentou Ricardo. Chega, Ricardo. Isso acaba agora. A polícia está a caminho. Como se fosse um sinal, sirenes ecoaram ao longe. Ricardo, em pânico, tentou fugir, mas tropeçou em uma pilha de caixas, caindo com um grito que era mais cômico do que ameaçador. Lúcia não pôde evitar uma risada nervosa, mesmo com o coração disparado. Sério, ele é vilão até pra... O Gair, murmurou ela, ainda tremendo. Cláudio a abraçou, rindo apesar do medo. Você tá bem, minha heroína. Só se você prometer nunca mais me deixar vir num lugar desses, respondeu ela, apertando o anel no dedo como um talismã. A polícia chegou minutos depois, levando Ricardo algemado. Ele gritava ameaças, mas ninguém mais dava ouvidos. Lúcia e Cláudio saíram do galpão de mãos dadas, o céu estrelado, como testemunha de sua coragem. Mas Lúcia sabia que mesmo com Ricardo fora do caminho, uma decisão ainda a esperava. Uma escolha que poderia mudar o futuro deles para sempre. A saída do galpão naquela noite trouxe um alívio que Lúcia e Cláudio nunca esqueceriam, mas também abriu espaço para reflexões profundas. Ricardo agora enfrentava a justiça, com provas suficientes para mantê-lo longe por anos. Ainda assim, Lúcia carregava um peso no coração. A revelação sobre o passado do pai a fazia questionar sua própria história. Quem era ela, afinal, além de uma mulher lutando para sobreviver? E como poderia construir um futuro com Cláudio, sabendo que suas vidas haviam sido marcadas por tanta dor?
Os dias seguintes foram de calma aparente. Lúcia voltou ao trabalho no restaurante, onde os colegas a tratavam como uma heroína, após ouvirem a história do confronto com Ricardo. Um deles, o cozinheiro Zé, não resistia a brincar. Lúcia, tu é tipo aquelas mocinhas de filme de ação, só falta o capelzinho vermelho para enfrentar o lobo. Ela ria, mas no fundo sentia que a verdadeira batalha estava dentro dela. Cláudio percebia sua inquietação. Ele a surpreendia com pequenos gestos. Um bilhete escondido na bolsa dela, um café entregue no intervalo com um desenho desajeitado de um coração. Mas sabia que Lúcia precisava de algo mais para encontrar paz. Uma noite, enquanto jantavam na casa de Dona Clara, Lúcia abriu o coração. A mãe servia um ensopado de carne que perfumava a casa, e Cláudio tentava, sem sucesso, dobrar um guardanapo em forma de cisne, como vira num vídeo na internet. Cláudio, isso tá mais parecendo um pato torto, zombou Lúcia, rindo até derramar um pouco de suco na mesa. Tá rindo, é? Vou te fazer comer esse pato de papel, retrucou ele, jogando o guardanapo nela, o que fez Dona Clara gargalhar da cozinha. Mas o clima leve deu lugar à emoção quando Lúcia, segurando o anel que Cláudio lhe dera, desabafou. Cláudio, eu te amo, mas às vezes sinto que não sou suficiente. Meu pai carregou tanta culpa e eu tenho medo de não ser a pessoa que você merece. Cláudio ficou em silêncio, os olhos fixos nos dela. Então ele se levantou, foi até ela e ajoelhou ao seu lado, ignorando o olhar curioso de Dona Clara, que espiava da porta. Lúcia, você é mais do que suficiente. Você é a mulher que me ensinou a viver de novo. Seu pai não foi definido pelos erros dele, e você também não é. Quero construir uma vida com você, com todas as cicatrizes, porque é isso que faz nosso amor real. Lúcia chorou, abraçando-o com força. Dona Clara, sem conter as lágrimas, bateu palmas. Agora sim, esse homem merece um pedaço extra de ensopado, disse ela, enxugando o rosto com o avental. Mas o momento decisivo veio dias depois, quando Cláudio convidou Lúcia para uma última surpresa no jardim secreto. Ele a levou até o lago, onde uma pequena placa de madeira agora marcava um canteiro de rosas. A inscrição dizia: para Lúcia, a luz que floresce onde há amor. Eu plantei essas rosas para você, explicou Cláudio, a voz embargada. Porque você trouxe cor de volta à minha vida, assim como Marina fazia. E quero que você saiba que esse jardim, esse lugar, é nosso agora. Lúcia ficou sem palavras, as lágrimas escorrendo livremente. Mas então Cláudio revelou o verdadeiro motivo da surpresa. Ele entregou a ela um envelope com uma carta de admissão. Lúcia fora aceita na faculdade de enfermagem, com a bolsa que ele prometera. Você vai realizar seu sonho, Lúcia, e eu vou estar do seu lado, em cada passo, disse ele, segurando as mãos dela. Lúcia olhou para o envelope, depois para Cláudio, e sentiu o peso do passado se dissolver. Ela percebeu que o amor deles não era só sobre superar a dor, mas sobre construir algo novo, juntos. Eu aceito. Tudo. A faculdade, o jardim, você, disse ela, rindo entre lágrimas. Mas só se você prometer nunca mais tentar dobrar. Guardanapo! Cláudio riu, puxando-a para um abraço que parecia conter o mundo inteiro. Meses depois, Lúcia começou as aulas de enfermagem, equilibrando os estudos com o trabalho no restaurante. Cláudio, pela primeira vez em anos, passou a delegar mais responsabilidades nos negócios, reservando tempo para estar com ela e Dona Clara. Num fim de semana, os três organizaram um churrasco no jardim secreto, onde amigos do restaurante e vizinhos de Lúcia se misturaram, rindo e dançando até tarde. Zé, o cozinheiro, tentou ensinar Cláudio a fazer um churrasco, mas o milionário acabou queimando metade das linguiças, o que rendeu risadas e apelidos como Mestre do Carvão. Lúcia, olhando para Cláudio enquanto ele ria com Dona Clara, sentiu uma certeza profunda. O amor deles
Não era perfeito, mas era verdadeiro. E no fundo do coração, ela sabia que, assim como as rosas do jardim, ele continuaria florescendo, não importa o que a vida trouxesse.